Aleluia. Diga glória a Deus. Está todo mundo bem? Vamos ler a palavra de Deus? Quem quer ler a palavra de Deus? Então vamos ler. Gênesis capítulo 33, versículo 12. Eu acredito que eu não vou ser muito longo. A palavra, ela é sucinta, mas eu creio que eficaz. Gênesis 33, versículo 12. Gênesis, se você tiver dificuldade de achar Gênesis, nós vamos orar por você com imposição de mãos, né? Gênesis 33, versículo 12, diz assim: então disse Esaú, vamos seguir em frente, eu acompanharei. Jacó, porém, lhe disse: meu senhor sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados, ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai na frente do teu servo, e eu sigo atrás, devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu Senhor. Tem uma criança pentecostal ali. Aleluia. Essa criança gritando me lembrou de uma história. A mãe prometeu para o filho, se gritasse na igreja, ia levar para o banheiro e dar uma sova. Aí a mãe pegou o filho no braço e saiu, a criança começou a gritar: igreja, orem por mim. Aquilo ali é quase um grito de orem por mim. Vamos lá, dê sua atenção aqui nessa palavra. Gênesis 33, 12 é uma continuidade de um reencontro. Esaú e Jacó se reencontram, são dois irmãos gêmeos. E há uma briga desde o nascimento. A Bíblia diz que um nasceu grudado no calcanhar do outro, e o primogênito era Esaú, Jacó veio depois. Você conhece a história? Depois o Esaú abre mão do direito de primogenitura. Meu Deus. Alguém ajuda aquela... Vai lá alguma líder, alguém ajuda essa criança lá, gente, o que está acontecendo? E... como é que eu prego, gente? Alguma mãe... socorre essa mãe. Estou ficando com pena dele. É Jacó ou Esaú? E os dois nasceram, né? São gêmeos, Jacó e Esaú. E um nasce grudado no calcanhar do outro. Você conhece um pouco a história, ok? E aí os dois se afastam e há uma quebra no relacionamento dos dois irmãos. E os dois ficam brigados. E aí tem um encontro. Esaú está vindo. Esaú é um cara guerreiro, forte, é um cara de caça, e ele tem exército, ele tem gente com ele. E agora Jacó está morto de medo. Jacó está assim: eu vou me encontrar com meu irmão. E nesse vou me encontrar, vou reconciliar, ele calcula: como é que eu faço para me encontrar com ele sem morrer, sem dar problema? Será que Esaú não está bravo comigo? E como é que ele chega? Ele não é bobo. Ele manda na frente oferta, ele manda produtos, ele manda presentes na frente, tipo assim, eu vou acalmar o coração dele antes de chegar. E ele manda bois, ele manda recurso, faz um pix na conta do Esaú. Jacó depositou um pix. O que ele está querendo? Jacó era muito esperto. E Jacó está indo ao encontro dele. Aí os dois se encontram, há um momento de pacificação.
A Bíblia diz que Jacó se ajoelha diante do irmão. O irmão levanta ele, dá um abraço, fala: irmão, saudade de você. Não acalmou mesmo o coração, deu certo. Eles se reconciliam. E nessa reconciliação tem algumas verdades, e esse texto que eu li traz algumas verdades que é importante para mim e para você. O que Jacó nos ensina? Primeira coisa, nós precisamos ser sábios. Às vezes a melhor coisa a fazer é se humilhar antes de ser humilhado. Às vezes a melhor coisa a fazer é se encurvar antes de ser curvado. Às vezes a melhor coisa é cair antes de ser derrubado. Então muitos de nós estamos forçando coisas que Deus já falou. Para de forçar. Então recua antes de Deus falir você. Então Deus está dizendo: seja humilde. Não tem problema. Eu preguei para os homens aqui sobre Nabal. Nabal é um cara grosseiro, um cara que não leva desaforo para casa. Então, muitos de nós temos essa frase: eu não levo desaforo para casa. E nessa ignorância, nessa grosseria, compramos brigas que quem sofre sabe quem é? Os nossos filhos, é as nossas esposas, é a nossa casa. Levamos brigas para casa, aí está desempregado, sabe por quê? Porque é um ignorante. Eu não levo desaforo, falei para o meu chefe, está endemoniado. Você é um ignorante, você é um grosso, você não é um cara... eu sou verdadeiro, pastor, eu falo na cara. Não, você é grosso, você é mal educado. E Jacó está ensinando a gente: não, peraí, eu sou irmão também, que papo é esse? Ele é homem, eu também sou homem. Então eu vou resolver no tapa isso aí. Que foi, Esaú? Não. Peraí, deixa eu acalmar a história. Deixa eu pacificar. Como é que eu faço para pacificar isso aqui? E ele manda um presentinho na frente. Na dúvida, irmão, faz um pix que alivia qualquer coração. Não tem coração que não amolece com pix. Um pix e um coração. Manda um pix e um coraçãozinho. Meu irmão, até as dores vão embora. Então, eu aprendo com Jacó que eu preciso ser sábio nas soluções dos problemas da vida. Porque às vezes os problemas da vida não precisam de oração, precisa de sabedoria. Aí você fala assim: mas eu estou orando para resolver isso. Mas está orando, mas na hora de resolver, age sem sabedoria. Age com reações e não com ações, não pensa antes, não calcula. Então Jacó nos ensina isso. Outra coisa que Jacó nos ensina, olha que interessante, a Bíblia diz que Jacó, quando estava se consertando com seu irmão Esaú, se abraçando, olha o que o texto diz, depois você lê em casa, diz assim: e o menino José estava vendo. Então o filho dele, José, estava vendo ele se reconciliar com o irmão. Presta atenção nisso. Anos depois, José é o 02 do Egito. E quem chega para se reconciliar com ele? Quem chega? Os irmãos. E qual a referência de relacionamento que José tem na mente? O meu pai se reconciliou. Então José se reconcilia também. Porque os nossos filhos não fazem o que a gente diz, eles fazem o que a gente faz. José lá na frente reproduz o que viu quando era pequeno. Nós reproduzimos o que vimos, e os nossos filhos vão reproduzir o que eles veem. Então não espere que o seu filho tenha uma boca que abençoe, se você fica o dia inteiro falando palavrão e amaldiçoando. Porque José está ouvindo e vendo você. Só que 1 grama de testemunho, de exemplo, vale mais do que 1 tonelada de palavras. Aí é interessante, não está no capítulo 33, mas você vai ver depois José sendo assediado pela esposa do Potifar. A esposa do Potifar tira a roupa na frente de José. E José faz o quê? Corre. Por que José corre? Porque não gostava de mulher? Não. Sabe por que ele corre? Porque ele ouviu a vida inteira um pai dizendo: eu trabalhei 14 anos pela sua mãe. Ele tinha uma história em casa de um homem que amava uma mulher e esperou essa mulher 14 anos, trabalhou 14 anos para tê-la. Então ele
quando ele vê uma mulher, ele fala, não, eu não sou, esse não é o tipo de homem que o meu pai foi. Ele tem formado dentro do caráter dele uma estrutura já. Então Jacó, ele está ensinando José o tempo inteiro. E o que eu acho mais lindo nesse texto que a gente leu é que os dois se resolvem, Jacó e Esaú. Vê só, eles resolvem o problema. Tá bom, vamos trocar o WhatsApp aqui, eu tinha perdido. Opa, eu te bloqueei, hein? Eu vou tirar a restrição do Instagram. Vou te desbloquear aqui na minha vida. Tá tudo certo, vamos começar. Tamo irmão de novo? Tamo irmão, aleluia, tá bom. Então eu vou, vem comigo. Daí Jacó fala assim, ó, eu não vou contigo, vai na frente. E é lindo, porque Jacó fala assim, ó, eu tenho crianças e eu tenho gados que amamentam. E eu não posso sair da velocidade deles. Deixa eu falar uma coisa para você. Que velocidade você está andando? Será que você não está adorando o Deus correria? Sabe qual é o Deus correria? Como é que você está? Uma correria, rapaz. Como é que foi essa semana? Rapaz, foi uma correria. É o Deus correria. A gente está na correria o tempo todo. E será que a gente não está num passo tão acelerado que os nossos filhos ficaram para trás? Será que a gente está num passo tão acelerado que o tempo com Deus ficou para trás? Será que a gente está num passo tão acelerado que a esposa ou o marido ficou para trás? Aí você pensa assim, eu sou espiritual, a minha família não é, a minha esposa, meu marido, aquele ímpio endemoniado, eu sou uma mulher de Deus. Você está na tua velocidade e esqueceu da velocidade dos seus. Jacó está dizendo assim, ó, eu não vou contigo, Esaú. Fiquei muito feliz em te ver, cara. Que bom recuperar o relacionamento contigo. Mas eu tenho uma filha que ainda não acredita como eu espero que ela acredite. E eu não posso ir correndo. O que eu estou falando para vocês é uma palavra que está falando muito comigo e com a Vivi. Porque a gente tem recebido em torno de 1.300, 1.000, a Vivi um pouco mais, claro, convites por ano. Nós temos convites para o Japão, são 5 convites. Canadá, não tem lugar que não tem convite. A gente tem sido pressionado pelo Deus correria. E a gente tem agendas maravilhosas, convites honrosos. Mas a gente tem olhado assim, peraí, a Isabela tem 9 anos. E eu não posso ir na minha velocidade. Eu tenho uma menina que tem uma velocidade diferente da minha. A igreja tenta me colocar numa correria sem querer. A igreja aqui tem uma tendência de me botar numa correria, porque eu tenho que atender todo mundo. São 120 e poucos ministérios, todos eles fazem questão de eu estar participando. Tem a formatura do Libras, a formatura do Raiz, a formatura, e todos eles honrosamente gostariam que eu tivesse. E se eu não tomar cuidado, tem chá de bebê, chá de panela, chá de criança. Chá de criança não existe, né? Não, está amarrado, né? Chá de criança. Chá de bebê, né? Tudo é chá. E aí os irmãos mandam um convite para mim. O chá, o aniversário. E é um Deus correria me cercando. E eu tinha que ser uns 15 assim para dar conta. Só que eu não posso esquecer que a correria não pode tirar os passos da minha casa, a velocidade dos passos. E aí, por favor, entende o que eu vou dizer. Principalmente quem está online, porque quem está online às vezes congrega em outro lugar, sai do culto dele e vai assistir o nosso culto. Então um monte de gente fala isso, pastor, eu termino meu culto, eu vou para casa assistir o culto da papai. Um monte de gente faz isso. Eu falei, se você está assistindo o culto aí, aleluia. Mas cuidado com o que eu vou dizer agora. Eu estou cansado, eu estou abusado, eu estou com uma dificuldade de ouvir algumas coisas que eu ouço na igreja evangélica brasileira. Tudo é o extraordinário. O ano mais extraordinário da sua vida. A campanha do extraordinário. A série Viva o Extraordinário. Porque o Deus vai fazer o extraordinário. Eu estou cansando disso. Uma apelação para o extraordinário. Tudo é grande, tudo é veloz, tudo é para frente, tudo é correndo. Escute, o que Deus está falando para mim é o contrário.
vai no passo dos teus filhos, vai no passo dos bois, vai no passo da tua casa, não acelera. Viva o ordinário e deixa que o extraordinário Deus faz se Ele quiser. Celebre o café da manhã em família. Sai do seu trabalho, ande 5 quilômetros de carro e volta mais 5, mas almoce em casa. Estão roubando de nós o ordinário. Em nome do quê? Do extraordinário. O que é o extraordinário? Encher o estádio num culto? Vamos fazer um culto extraordinário. Quem foi que disse que o culto da virada é menos ou mais culto do que esse culto? Quem foi que disse que um culto com um grande pregador ou cantor é mais extraordinário do que uma reunião de um grupo de convívio com Bíblia, louvor e verdade? Estão roubando em nome do sucesso, estão roubando o dia a dia da gente. A gente esqueceu de contar os dias, nós estamos contando só os anos. E o Salmo 90, 12 vai dizer que nós devemos encontrar sabedoria como? Contando os dias. Não é contando um ano, irmão. Então a gente conta aniversário. Não conta aniversário. Conta os dias. Hoje foi mais um dia que o Senhor já fez. Acorda amanhã de manhã, você acordou? Se você acordar, em nome de Jesus. Oro para que todos acordem amanhã aqui. E se você acordar, abre os olhos e fala, hoje é mais um dia que o Senhor já fez. E Ele me deu de presente. E no final do dia, na hora que for dormir, fala assim, ó, o Senhor me presenteou com esse dia. Louvado seja o nome de Jesus. E seja intenso, intencional, viva o ordinário de forma extraordinária. Faça do dia a dia algo extraordinário. Sabe o que eu estou valorizando? De verdade, eu estou valorizando mesa. Eu fui lá ministrar agora com o Juscelio. Um dos motivos eu queria estar na mesa com o Juscelio. 350 pastores, claro, homens, num retiro de homens, lá no Evan Campinas, mas eu queria, lá no meu coração estava assim, eu quero sentar com o Juscelio, é meu amigo, é um pastor, é alguém que fala, quando ele fala, aquece o meu coração. Eu diante de Deus, se eu não pregasse nenhuma vez, mas se eu tivesse os tempos que eu tive, valeu. Porque a gente está perdendo essa noção. A nossa velocidade, nós estamos correndo e estamos perdendo de celebrar o que Deus está dando. Aí a gente não percebe como Deus tem sido bom com a gente. Aí a gente tem que cantar uma música para lembrar. De vez em quando eu boto aquela música da Isadora Pompeu para ouvir, só para lembrar. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Eu vou contar, mas não dá para contar. Só que assim, eu estou esperando uma bênção maior. Sabe uma das coisas que eu sondei no meu coração? Eu fiquei pensando, tá, eu vou inaugurar o social no sábado. Aqui, o Kids está pronto. E depois? Eu vou inventar outra coisa. Para me inaugurar daqui mesmo. Eu quero inaugurar, o negócio é inaugurar coisa. Não, sabe o que eu vou fazer? Eu falei com o presbitério essa semana, reunimos quinta-feira. Sabe o que a gente combinou? Até janeiro a gente não vai fazer nada, nós vamos só orar, fevereiro orar, até Deus dar uma direção, nós vamos celebrar o que Deus está fazendo, nós vamos curtir o que Deus está fazendo. Será que não estamos correndo demais? Será que não estamos percebendo que a vida está indo, ou vivendo a vida? Estamos acelerando na criação dos filhos, a mídia, música, arte, tudo trabalhando em favor para aflorar a sexualidade dos nossos filhos. As crianças as meninas estão chegando no período da menstruação cada vez mais precoce. Pergunta para os médicos. Está apavorante a velocidade em que as meninas estão atingindo o período da menstruação. Por que isso? Por quê? Porque está acelerando. Está tudo acelerado. Está tudo na velocidade 2. Porque a mídia quer destruir você. É verdade, há um propósito diabólico por trás das mídias. Eu não estou falando de uma mídia, em nome de Jesus, tira essa mente aí de esquerda e direita. Eu estou falando das mídias. Então está uma aceleração. Os nossos filhos,
Quando eu vejo uma criança de 10, 11, 12 brincando de boneca, eu falo, uau! Que bênção! Não, mas 12 anos já não é para brincar de boneca mais. Já era para estar o quê? Quem foi que disse? A gente está perdendo, a gente está acelerando tudo. Ô, irmão, nessa aceleração nós estamos perdendo qualidade. Nós estamos perdendo qualidade de tudo. Por que perde qualidade? Quem aqui já comeu frango de granja? Frango de granja, esse do mercado é granja? Quem já comeu? Quem já comeu frango caipira? Tem diferença? Qual o melhor? Só que o frango de granja é 28 dias para ficar pronto. Acelera o processo, hormônio. O caipira é 6 meses. Lá na roça, comendo minhoca, tomando chuva, o gavião passando perto pegando, aquela loucura, salvando lá na roça. O pinto de granja não. O pinto de granja, ele está lá, tudo igualzinho, branco, tudo com a cabecinha igual. Se dá um morre. Igual você, quase morreu. Não é? Eu contei aqui já a história. Um amigo meu foi numa granja de pinto, ele tinha um Monza. Quem sabe o que é Monza? Porque a maioria não sabe o que é Monza. Quem não sabe o que é Monza? Um monte de adolescente não sabe o que é Monza. Monza é um carro. E ele estava com o Monza, com a descarga aberta, ele chegou na granja, o cara saiu de dentro da granja. Desliga. O que foi? Os pintos. O que é que tem os pintos? Os pintos morrem de susto por causa do barulho. Aí ele entrou, ele viu um ventiladorzão assim. Ele falou, o que é isso aí? É para os pintos. Tá, mas para quê? Porque se der muito calor, eles morrem. Aí tinha umas luzinhas, um monte de luzinha assim, tudo baixinho. Por que essas luzinhas acesas? É para os pintos. Eu sei que é para os pintos, mas por que serve? É porque se der muito frio, os pintos morrem. Aí tinha um radinho tocando, uma música bem tranquila. Aí ele falou, para que é o rádio? Daí o cara falou, é para os pintos. Daí ele falou, não acredito que é para os pintos. É para os pintos, porque se eles estressar, eles morrem. Aí ele começou a pensar, se faz frio não vai no culto, morre. Faz calor não vai no culto, morre. Se não cantar a música que gosta, morre. É o crente evangélico. Pinto de granja. Se o culto é muito barulhento, o culto foi muito barulhento. O culto foi o louvor foi bem tranquilinho. Eu gosto mais da adoração. É pinto caipira, pinto de granja. Você está errado, hein? Conserta a tua vida. Morri, não quero mais congregar. Ficar bebendo é pecado, hein? Não pode beber, então não quero mais. Pinto de granja. Que não respeita, está acelerado, não para observar a vida e entender a sabedoria que ela tem para te ensinar. O pinto de granja, o pinto caipira. O pinto caipira, para começar, ele não nasce, ele aparece. A galinha aparece do nada com um monte de pinto. Não tem nenhum igual. É um carijó, um preto, um branco, um sem cabeça não, sem... É ou não é? É ou não é? Vem do mato, aquele monte de pinto, aparece, a galinha aparece. Aí a galinha começa a ciscar, o pinto rola 2 metros para trás, volta, ele pega uma minhoca e fica na boca do pinto. Ele come uma minhoca, chove, tudo, e raio, e tempestade, ele come rato. Mas vai crescendo. Aí tu chega para um pinto de caipira. Ele foi. Está tranquilo. A gente está morrendo, sabe por quê? Não respeita mais processo. A gente está acelerado. A gente está fraco. Só para não esquecer da mensagem. Olha para o seu irmão e fala assim, peer. Pinto caipira, peer. Não é pio, é peer. Só para não esquecer da mensagem. Peer. Quem é pinto caipira aqui? Tem uns pintos de grande aí. Quem entende o que o Senhor está falando com a gente hoje? Então, em nome de Jesus, dá uma paradinha se os seus filhos não ficaram para trás. Observa se em nome da empresa você está sacrificando o que tem valor.
Jacó falou assim: Esaú, cara, não está escrito assim, mas Esaú, te amo, cara, tu é meu irmão, pô, que bom te encontrar, mas eu não vou negociar, eu tenho uma família, eu vou no ritmo da minha casa. Eu amo, irmãos, amo quando um homem e uma mulher me procuram e falam assim: pastor, nós vamos recuar um pouquinho a liderança, ou porque a nossa filha está precisando da gente. Eu amo isso. Vou desacelerar um pouquinho a empresa, porque a gente está ganhando dinheiro, está dando certo, pastor, mas vou desacelerar um pouquinho, porque eu não tive mais tempo de estar no grupo de convívio, e eu estou sentindo falta. Eu vou abrir mão do sucesso, para ter sucesso. Eu vou abrir mão do sucesso dos homens, para ter o sucesso de Deus. Que velocidade você está? A vida está passando ou você está vivendo ela? Contar os dias. Ajuda-nos, o texto diz, a contar os dias. Tecnologia, entretenimento, excesso de informação, aceleração. Escute, deixa eu falar uma coisa aqui. Deixa eu confessar aqui uma guerra minha. Qual é a minha guerra hoje? Eu resolvo muita coisa no celular. E a tela do celular para mim hoje, o WhatsApp, eu sou um cara que não deixo ficar uma bolinha verde. Eu sou aquele que eu não deixo um número vermelho. Eu limpo tudo, um número vermelho não deixa dormir. Sabe, uma mensagenzinha vermelhinha, eu tenho que resolver aquilo ali. A minha esposa tem 1.200 mensagens de WhatsApp para responder. Eu não sei como é que ela vive. Não sei como é que dorme com aquilo ali. Eu não durmo. Quando eu abro e tem 24, eu me apavoro. 15 em 15 minutos. Então, eu resolvo muita coisa. Isso tem a parte boa. Mas qual a parte ruim? Naturalmente, você está ali, o cara já manda um link do Instagram, de uma coisa engraçada, ou de alguma coisa que é séria, não importa. Aí você já, do WhatsApp, já vai para o Instagram. E no Instagram você já puxa um vídeo com outro. Aí manda umas coisas engraçadas, a gente vai rindo. Não estou falando de pecado, não. Estou falando de coisa do dia a dia. E daqui a pouco, o que eu percebo? Eu percebo que a minha mente, a dopamina já começa a ser liberada quando eu entro no celular. Eu já começo a gostar de estar ali. E quando eu percebo, do dia, eu passei 3 horas ali. Claro que, tudo bem, WhatsApp, respondi, Instagram, mandei gente que queria dúvida, Bíblia, tudo bem. Mas sem querer, eu fiquei virtual e eu corro o risco de deixar de ser virtuoso. E eu não percebo quem está perto de mim. Então, eu estou falando de mim, tá, gente? Eu estou a fim de comprar aquele Nokia antigo. Diante de Deus, meu, estou quase comprando. Aquele Nokia antigo, aquele que só liga. Zezinho tem um Nokia. Quem entende o que eu estou falando? Ô pastor, mas não precisa radicalizar. Meu irmão, não se radicaliza quando se consegue fazer sem radicalizar. Mas quando não consegue, se radicaliza. Tem um irmão aqui da igreja, congrega com a gente, anos viciado em cocaína. Anos viciado em cocaína. E ele descobriu, entendeu que onde ele caía era sempre quando ele pegava o caminhão para viajar. Ele era caminhoneiro. Ele foi lá no Detran e baixou a carteira dele. Ele não pode dirigir caminhão. Está há 7 anos sem usar droga. Porque não tinha como resolver. Ele teve que radicalizar. Então, se tiver que comprar um Nokiazinho, eu vou comprar. Sabe, porque é coisa que vai engolindo a gente. E a gente está na velocidade do feed. Eu não consigo ouvir mensagem na velocidade normal. Velocidade 2. Se tivesse velocidade 10, eu ouviria. Mensagem de 2 minutos é um mundo. É quase um livro para mim. Eu não ouço mais. Porque a gente está acelerado. Eu estou falando de mim. Talvez poucos se identificam com isso. Eu estou falando de mim. Alguém se identifica com o que eu estou falando? Eu não sei, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu estou me sentindo um pecador. Mais do que vocês.
Me ajuda a pecar junto. Então, eu te abençoo com essa palavra, irmão. E a palavra de Deus para nós essa noite é essa. Em que velocidade você está? Será que você não deixou os seus pais para trás? Será que você não deixou os seus pais para trás? Você não visita mais os seus pais? Não, mas é que eu estou, pastor, numa correria. Irmãos, em nome de Jesus, a gente não pode valorizar os pais depois que perde. É tolice. Amém? Quantos entendem? Essa semana eu dei uma paradinha. Estava numa velocidade assim. Eu falei, não para. Fiz aquilo que eu faço, que eu até esqueci, fiquei umas 2 semanas sem fazer, que é o quê? Pegar uma folha em branco. É a minha forma de, quando eu vou para Jesus e desacelerar e ouvir Deus. Eu boto uma musiquinha de fundo, instrumental, e eu boto uma folha em branco e um lápis. E eu escrevo assim, família, primeira coisa que eu escrevo. E ali eu vou perguntando para Deus, a minha família, como é que está, Jesus? Minha esposa, como é que ela está, Jesus? Como é que está o meu relacionamento com as minhas filhas, Jesus? Eu vou perguntando, família. E aí o Espírito Santo, aí eu estava ali, o Espírito Santo, manda flor para a Vitória. Falei, ela já casou? O Marco que mande. Aí o Espírito Santo manda para Isabela e para a Vivi. As duas sim, para a Vitória não precisa. Até porque a flor está cara. Aí o Espírito Santo, não, tu vai mandar para as 3. Eu desacelerei para poder ouvir ele. Aí eu eu liguei para o Marco primeiro, Marco, tu me autoriza? Ah, que ruim pedir autorização para um homem, cara, para mandar flor para minha filha, cara. Mas agora quem autoriza é ele. Eu falei, Marco, tá de pé? O Marco, ô meu sogro, pode mandar. Eu falei, ok. Aí liguei para a floricultura, separei os 3, cada um com o gosto que eu sei que tem. Mandei flor para as 3. A primeira a receber, a mandar mensagem foi a Vitória. E ela falou assim, pai, estou passando uns dias difíceis internamente. E eu precisava dessas flores, porque essas flores falam do meu Deus. Porque tu é a representação de Deus para mim. E tu foi sensível à voz de Deus, eu precisava receber essas flores. Eu só pude perceber o que Deus queria que eu fizesse, porque eu desacelerei. Senão eu não perceberia. Aí a Bela recebeu, a Bela é o máximo. Eu fui buscar ela na escola, meu Deus, ela tem 1,90 m. Meu Deus do céu, cara, aquela flor, ela sai assim, ó, sapateando assim. Quem lembra do... não, é coisa do filme, vai lembrar. A Era do Gelo, quando aquele esquilinho vai pegar uma noz e ela entra no céu. Quem lembra disso? Quem lembra dessa cena? Ah, que legal, mas... Ela sai assim da escola. É a Vivi, quando recebeu as flores, não interessa o que aconteceu depois. Então, a minha oração é que nós tenhamos a perceber o ordinário. Às vezes nós esperamos e buscamos satisfação e alegria em grandes eventos, datas especiais, nomes conhecidos, mas corremos o risco de não perceber Jesus na manjedoura, na simplicidade. A minha oração é que possamos perceber Deus no ordinário. Minha oração é que venhamos a desacelerar e curtir a viagem, andar no passo da nossa casa, que possamos celebrar pequenos milagres, sorrisos verdadeiros, abraços, palavras, conquistas. Que o nosso passo seja o passo dos bois, passo tranquilo, um passo sem aceleração.
Está todo mundo dizendo, bora, bora para frente, para cima, acelera. E o Espírito Santo está falando para mim, anda na minha velocidade. Calma. É Deus que faz as coisas. E eu encerro lendo Efésios 5:20, que diz, em tudo deem graças ao Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Salmo 118, 24 diz, este é o dia, repete comigo, esse é o dia que o Senhor já fez, nele nos alegramos, nele nos alegramos, em nome de Jesus, amém. Quem recebe essa palavra no seu coração, vamos orar, sentado mesmo rapidinho, fazer uma oração. Senhor Jesus, obrigado pelo teu cuidado, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Não nos deixe correr sem perceber a beleza do que o Senhor tem feito. Que os maridos aqui possam perceber as esposas, que as esposas possam perceber o marido, que os pais possam perceber seus filhos e os filhos perceberem seus pais. Que a gente não ande na velocidade do príncipe desse mundo, que a gente não ande na velocidade do Deus correria, que a gente ande na velocidade do Deus Criador dos céus e a terra, na velocidade do que o Senhor deseja que a gente caminhe, em nome de Jesus. Fica de pé, por favor. Abençoa quem está com você e fala assim, eu quero andar na sua velocidade, não quero correr, quero curtir a viagem. Fala assim, se você é casado, é filho, fala, eu quero curtir a viagem com você. Pai, obrigado pelas famílias aqui representadas, obrigado pelos irmãos online, que essa bênção também os alcance, que a gente possa sim, Senhor, não tem problema ser virtual, mas não perder a beleza de ser virtuoso, de andar no dia a dia e celebrar a vida que existe nele, em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos. Levanta a mão para mim assim, faz assim, ó, Deus te abençoe.